Boa tarde, mais do que vencedora e mais do que vencedor. Mais uma poderosa palavra de Deus com a leitura da Bíblia, né? Nós estamos lendo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, vendo como Deus tirou o povo da escravidão do Egito, os filhos de Deus. Isso representa tirar as pessoas, os filhos de Deus, da escravidão do mundo, das coisas do mundo. Êxodo 12, minha querida e meu querido. Acompanhem a leitura da Bíblia junto comigo. Versículo 1. E falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, todos os meus filhos, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, né? Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, conforme o número de pessoas da casa e conforme o comer das pessoas. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. O que é sem mácula, minha querida e meu querido? Seria um cordeiro puro, sem defeito. Porque esse cordeiro, Deus está instituindo a primeira Páscoa no mundo. Você entende? A Páscoa que a gente comemora todo ano, essa aqui Deus está instituindo, Ele está ensinando Moisés a fazer a primeira Páscoa de Deus no mundo inteiro. Veja ele ensinando a Moisés o que ele fala. Moisés, o cordeiro será sem mácula, porque o cordeiro ele tipificava Jesus Cristo, que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Então veja, seja um macho de um ano, o qual pegareis das ovelhas, e o guardareis até o 14º dia do mês, o qual até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento dos filhos de Israel o sacrificará à tarde. Veja, minha querida e meu querido, nada está escrito na Bíblia por acaso. Deus pediu para pegar o cordeiro dia 10 e guardar o cordeiro, observar o cordeiro até o dia 14. Não foi isso que aconteceu quando Jesus ele foi julgado por Pôncio Pilatos? Lembra que Pilatos observou Jesus, não é? Um dia, 2 dias, e mostrava Jesus para a multidão, até que chegou no 3º dia, Pilatos disse para a multidão: Eu não vejo pecados nesse homem. E Pilatos lavou as mãos e disse: Esse homem é um justo, ele não tem pecado. Então o Cordeiro de Deus estava sendo observado, você entende? Por isso que Deus, na Páscoa, lá com Moisés, antes de Jesus vir, Deus já estava ensinando e mostrando para eles espiritualmente o que iria acontecer. Diz para ele assim: E a congregação sacrificará à tarde. Que horas, minha querida e meu querido, que Jesus expirou na cruz? 3 horas da tarde. Você entende? Tudo já estava predito por Deus. Por isso que ele disse para Moisés que o cordeiro deveria ser sacrificado à tarde, porque Jesus foi sacrificado à tarde. Ele foi para a cruz do Calvário pela manhã, mas ele expirou, entregou o Espírito a Deus 3 horas da tarde. E tomarão e vão pegar o sangue, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, depois de sacrificado, e vão colocar nos batentes das portas das casas de vocês. Veja, minha querida e meu querido, Deus está ensinando você colocar o sangue de Jesus
na entrada da sua casa, na sua porta, para que nenhum mal aconteça. A entrada, isso aqui fala do nosso coração, que o sacrifício do Senhor Jesus tem que estar no nosso coração, para que nenhum mal entre. E Deus fala assim a Moisés, olha, naquela noite, sacrificarão o cordeiro, comerão a carne com pães ázimos. O que é pães ázimos, essa palavra? Pão sem fermento. Era um pãozinho feito, parecia uma bolachinha grande assim, redondinha, sabe? Era um pão feito só com trigo e com água. A minha mãe costumava fazer isso pra gente quando eu era criança. Umas bolachinhas de trigo e água. E ficava uma delícia, né? E Deus está falando para Moisés, vocês vão comer com pães ázimos. Pães ázimos é isso, não é igual o pãozinho que a gente tem na padaria. É aquele pão que parece redondinho assim, né? E ele é fininho, parece uma massa de pizza, brotinho, sabe? Pequenininho, uma massa de pizza pequenininha, fininha. Aquilo é um pão ázimo, só trigo e água. E nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comeres. Ó, veja como Deus está falando para ele. É assim que vocês vão comer o cordeiro sacrificado, os pães ázimos. Por quê, irmãos? Você lembra? Jesus, eu fico todo arrepiado com isso. Deus está falando para Moisés sacrificar o cordeiro à tarde, comer o cordeiro com pães ázimos. Lembra que na última ceia de Jesus, ele disse assim para os apóstolos, ele pegou o pão, partiu e disse, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Lembra? Então por isso que Deus estava falando para eles, vocês vão sacrificar o cordeiro, comer o cordeiro, com pães ázimos, não é? E Jesus disse o quê? Tomai o cálice, este é o meu sangue, que é derramado por vós. E vocês vão comer assim, os vossos corpos vão estar vestidos, ou seja, Deus estava falando para ele, vocês já têm que estar prontos, vocês vão comer, cada um vestido, já pronto para sair do Egito. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Cajado significa, irmãos, autoridade, direção. Deus estava falando para eles, vocês vão fazer essa ceia, é a última ceia no Egito, é a Páscoa. E vocês já vão estar prontos nessa ceia, porque vocês vão caminhar, vocês vão ser libertos do Egito, da escravidão. Toda pessoa que participa da Santa Ceia, ela é livre do mundo. Por isso que Jesus disse assim uma vez, as pessoas nem entenderam. Ele disse assim, ó, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava se referindo ao que, irmãos? Ao corpo e ao sangue de Cristo, ao sacrifício dele na cruz. Ele estava dizendo, olha, quem não acredita no meu sacrifício na cruz, não tem parte comigo. Você está entendendo? O que Deus ensinou lá atrás para Moisés iria acontecer com o Cordeiro de Deus, com Jesus lá na frente. Deus já estava mostrando. E ele diz assim, veja, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que é a palavra Páscoa, irmãos? Significa a passagem. Deus está falando para eles, olha, esta é a passagem do Senhor. A passagem da escravidão para uma vida nova, da escravidão para a terra prometida. Toda pessoa que tem um compromisso com Deus e que toma a Santa Ceia, é uma pessoa que fez a passagem do mundo para a vida com Deus. E ele diz assim, ó,
Porque eu passarei, você está vendo? Essa é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Para que isso, irmãos? Veja Deus explicando. Em todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando. Todas as lições que ele deu no Egito foi para mostrar que o Egito, que simboliza o mundo que nós vivemos hoje, acredita em deuses que não são deuses. E Deus disse: eu passarei, ferirei todos no Egito, os primogênitos, porque eu vou fazer justiça, porque eles acreditam, o mundo acredita no que não é Deus. Hoje ainda continua a mesma coisa, irmão. São mais de 50 mil deuses no mundo. Se adora o sol, adora a lua é deusa, o sol é Deus, os animais são Deus, a vaca é Deus, o elefante é Deus, é tudo Deus, a árvore é Deus. Não, só existe um Deus, irmãos. A criação de Deus é maravilhosa, mas Deus é um só. Ele é o Criador. E Deus estava falando isso. Não existe outro Deus, e eu vou fazer juízo para mostrar para todos que os deuses que eles acreditam são deuses de pau e pedra, que não vale nada, são imagens que não faz nada para ninguém. E aquele sangue, o sangue do cordeiro na porta da casa, escreva aqui embaixo, a porta da minha casa, está protegida com o sangue do Cordeiro de Deus. Escreva, a porta da minha casa, da minha família, está protegida com o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Escreva aí embaixo. Aquele sangue será por sinal nas casas em que estiver o sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Ou seja, passará por cima da casa. E não haverá entre vós nenhuma mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está falando, a casa que está protegida pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, está protegida, não haverá mortandade nela. Irmãos, a sua casa sempre tem que estar protegida com o sangue do Cordeiro de Jesus. Deus está falando, na casa que tem o sangue do Cordeiro, que as pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, essa casa está protegida. E este dia será por memória para vocês, e celebrá-lo-eis por uma festa ao Senhor, nas vossas gerações, na descendência dos vossos filhos, e será por um mandamento para sempre. A Páscoa, irmãos, Deus instituiu a Páscoa. E ele disse, vocês vão celebrar por memória do Senhor, que tirou vocês da escravidão. Toda pessoa que participa da Santa Ceia na igreja, que participa aqui comigo quando eu faço, ela está celebrando a saída dela do mundo, desse mundo errado, para uma vida com Deus, para o reino de Deus. Isso é a Santa Ceia. Isso é a Páscoa do Senhor. Você entende? Diga eu creio. Diga eu tomo posse. E Deus disse, vocês vão celebrar por uma aliança perpétua comigo. 7 dias comereis pães ázimos, pães só de trigo e água. Por que não pôr o fermento, irmãos? O fermento na Bíblia significa o pecado. Sabe, quando você põe o fermento numa massa, ela não cresce. Isso significa que muitas vezes você leva uma fofoca, aquilo cresce. O pecado, ele cresce no mundo. Deus estava ensinando para eles tirar o pecado da vida deles, através de pães ázimos. Diz para eles, 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. O pecado, irmão, Deus está falando de pecado. Tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer um que comer pão com fermento levedado
desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será tirada de Israel. Em Israel, irmãos, os filhos de Deus, ou a pessoa é de Deus ou não é. Deus está falando, a pessoa que estiver com pecado, a pessoa que ela permanecer no pecado, que ela não se importar com as coisas de Deus, com os mandamentos de Deus, ela tem que ser tirada da comunidade dos santos de Israel. Você entende? Quando a pessoa se arrepender dos pecados dela, Deus vai falar aqui. Aí ela entra na comunidade dos santos, ela tem uma vida com Deus. Veja, no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no sétimo dia tereis santa convocação também. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa tiver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos. Deus está instituindo a festa dos pães ázimos, que até hoje tem em Israel, irmãos, na nação de Israel. Porque Deus disse que era até Jesus voltar, era para sempre. Então até hoje se comemora em Israel a festa dos pães ázimos, pães sem fermento, que simbolizava o pecado. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia para vossas gerações, por uma aliança para sempre. Deus está falando, os filhos de vocês têm que saber, vocês vão celebrar este dia que eu tirei o meu exército, o meu povo de Deus de dentro do Egito, da escravidão para a terra prometida, e vocês têm que celebrar isso. Toda pessoa, irmãos, que sai das drogas, dos vícios, que sai de uma vida do mundão e vem para o reino de Deus, tem que ser celebrado isso. Jesus disse que há uma festa no céu por cada pecador que se arrepende e vem para Deus. Aí ele diz assim, ó, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Por 7 dias. Ele está falando, não se ache fermento nas vossas casas. Ou seja, ele está falando de pecado. Porque qualquer que comer pão levedado será cortado de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Qualquer um. Se pecar, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, se não quiser uma vida com Deus, é tirado. Nenhuma coisa levedada comereis com fermento. Todas as vossas habitações comereis pão asmos, pão feito de trigo e água, sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões e disse: escolhei e tomais por vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Como a oração está ficando longa, irmãos, vamos orar aqui. Eu já pedi para você escrever que o sangue de Jesus está no batente da sua porta, da sua casa, protegendo. E depois a gente vai do versículo 20 para frente, tá bom? À tarde. À tarde não, à noite, né? Às 10 horas da noite. Então vamos orar. Você que está aqui a primeira vez, entre no canal para acompanhar, para ler a Bíblia junto comigo, com todos que estamos aqui. Eu estou lendo a Bíblia um pedacinho por dia. Nós vamos até o final da Bíblia, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a vida de muitos tem sido transformadas aqui. Tá bom? Estamos no capítulo 12 de Êxodo. E vamos até o último capítulo de Apocalipse. Tá bom? Pouquinho por dia. Então vamos orar. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Toque, é gratuito, não paga nada, para acompanhar a leitura da Bíblia. Aqui tem uma mãozinha assim, sele esta palavra e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu, a tua filha, teu filho, estamos aqui na tua presença, nessa terça-feira à tarde, aprendendo, Deus, o Senhor instituindo a primeira Páscoa no mundo. E Páscoa, meu Senhor, não é coelhinho da Páscoa, não é ovo de chocolate. Páscoa é a passagem
de uma vida de escravidão do mundo para uma vida com Cristo, com Deus. Isso é a palavra Páscoa. E o Senhor estava ensinando o teu povo aqui, que o teu cordeiro, o teu filho, Senhor Jesus Cristo, seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda pessoa que toma a Santa Ceia, toda pessoa que participa da ceia do Senhor, está dizendo para o mundo espiritual e para o mundo físico, que escolheu Deus para a vida dela. O sangue do Senhor Jesus Cristo está nos batentes das nossas portas, Pai, protegendo de tudo. Todos que estão dentro da casa estão protegidos, da família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, vamos consagrar água a Deus. Senhor, consagra esse copo com água da tua filha, do teu filho que estão aqui. Assim que eles beberem, sejam cheios do teu poder, Pai, e do teu Espírito Santo. Amém? Pode beber, minha querida, meu querido. Eu volto 10 horas da noite para a gente continuar firme, tá bom? Lendo a Bíblia e aprendendo muito com as coisas de Deus, tá? Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você, que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.